Um lugar tão vasto, tão escuro e tão cheio de segredos que a nossa própria Terra parece um planeta alienígena. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a realidade supera a ficção, onde criaturas bizarras desafiam a lógica e fenômenos inexplicáveis nos lembram o quanto ainda temos a aprender sobre o nosso próprio lar. Nosso objetivo aqui é despertar a sua curiosidade e mostrar que os maiores mistérios do universo podem estar mais perto do que você imagina, escondidos sob bilhões de litros de água salgada. E fica até o final, porque eu vou te contar sobre um som fantasma que assombrou cientistas por anos. Imagine um lugar onde a luz do sol nunca chega, um reino de escuridão eterna, silêncio profundo e pressão esmagadora. É para lá que vamos. A vastidão dos oceanos cobre mais de 70% da superfície da Terra, mas a maior parte desse volume permanece inexplorado. Conhecemos mais sobre a superfície da Lua ou de Marte do que sobre as profundezas abissais do nosso próprio planeta. É inacreditável, não é? Falta de conhecimento não é por falta de interesse, mas pela dificuldade extrema de explorar esse ambiente hostil. A pressão, a escuridão e as temperaturas baixíssimas tornam cada mergulho um desafio tecnológico e físico imenso. É por isso que cada nova descoberta no fundo do mar é um evento emocionante. Cada criatura encontrada, cada fenômeno observado, abre uma nova janela para um mundo que parece saído de um sonho ou pesadelo. Desvendar alguns desses segredos juntos. Prepare o fôlego e a mente, porque a jornada será surpreendente. A partir de aproximadamente 200 metros de profundidade, entramos na zona crepuscular. A luz do sol começa a desaparecer rapidamente. Abaixo de 1000 metros, chegamos à zona abissal. Aqui, a escuridão é total e permanente. É um breu absoluto onde a luz solar nunca penetra. Você pensaria que a vida seria impossível nesse ambiente, mas o oceano profundo é cheio de surpresas. Criaturas incríveis adaptaram-se a essa escuridão, e muitas delas desenvolveram uma habilidade mágica, a bioluminescência. Bioluminescência é a capacidade de produzir luz através de reações químicas no corpo. É como ter uma lâmpada interna. Peixes, lulas, águas-vivas e até bactérias brilham no escuro, cada um com seu padrão e cor únicos. Alguns usam a luz para atrair presas, como o peixe pescador com sua lanterna na cabeça. Outros para se camuflar ou confundir predadores. Há criaturas que liberam nuvens de muco bioluminescente para escapar. É um show de luzes natural em um palco de escuridão total. Como se o fundo do mar tivesse seu próprio céu estrelado feito de seres vivos. Um espetáculo que poucos humanos tiveram a chance de ver ao vivo. Essa adaptação é um exemplo fascinante de como a vida encontra um caminho, mesmo nos ambientes mais extremos. A bioluminescência é um dos superpoderes mais incríveis da natureza. Pensar que tudo isso acontece em um lugar que para nós seria completamente inabitável é de deixar a gente boquiaberto. Você sabia que os polvos são considerados um dos animais mais inteligentes do planeta? Eles são verdadeiros gênios do disfarce e da fuga. Um caso que ficou famoso no mundo todo foi o do polvo Ink. Ele vivia em um aquário na Nova Zelândia. Uma noite, Ink decidiu que era hora de voltar para casa. Ele esperou o aquário fechar. Então, ele saiu do seu tanque, escorregou pelo chão do laboratório e, o mais impressionante, encontrou um ralo de drenagem. E se espremeu por esse cano estreito. O cano dava direto para o oceano. Ele simplesmente fugiu para a liberdade. É uma história de aventura digna de filme. A capacidade dos polvos de se espremer por espaços minúsculos é lendária. Eles não têm ossos, apenas um bico rígido. Se o bico passar, o resto do corpo gelatinoso consegue se contorcer e seguir. É como se fossem líquidos. Além disso, são mestres do mimetismo. Mudam de cor e textura em segundos para se misturar ao ambiente.
Conseguem até imitar outros animais marinhos para se proteger, são atores natos. A inteligência é demonstrada em testes de laboratório, resolvem labirintos, abrem potes com rosca e usam ferramentas. Alguns cientistas acreditam que eles têm personalidades distintas, são curiosos, brincalhões e até um pouco travessos. Pensar que criaturas com essa inteligência e capacidade de adaptação vivem nas profundezas é fascinante. Eles são os Houdines do fundo do mar. A cada dia descobrimos mais sobre suas habilidades incríveis. O polvo é um lembrete de que a inteligência assume muitas formas na natureza. Vamos descer ainda mais, até o ponto mais profundo conhecido do oceano, a Fossa das Marianas. Localizada no Oceano Pacífico, sua profundidade máxima ultrapassa os 11.000 metros. É mais fundo do que o Monte Everest é alto. A pressão nessa profundidade é inimaginável. É mais de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Para ter uma ideia, é como se 50 jatos comerciais estivessem empilhados em cima de você. Qualquer objeto rígido seria instantaneamente esmagado. Muito tempo pensou-se que nenhuma vida complexa poderia existir ali. O ambiente parecia simplesmente insuportável. Mas a vida mais uma vez nos surpreendeu. Expedições encontraram criaturas vivendo tranquilamente nesse abismo. Um dos habitantes mais notáveis é o peixe-caracol das Marianas. Ele detém o recorde de peixe mais profundo já encontrado. Como ele sobrevive? Seu corpo é mole e gelatinoso, sem ossos rígidos que poderiam ser esmagados. Também possui adaptações bioquímicas únicas em suas células. Essas adaptações impedem que as proteínas do seu corpo se deformem sob a pressão extrema. É uma prova incrível da resiliência da vida. Encontrar um peixe nadando onde um submarino de aço seria amassado como lata de refrigerante é algo que desafia a nossa compreensão. Além do peixe-caracol, outras criaturas foram descobertas. Anfípodes, pequenos crustáceos e pepinos do mar também habitam essas profundezas. Eles se alimentam de detritos que caem das camadas superiores do oceano. É um ecossistema baseado na chuva de matéria orgânica. Fossa das Marianas não é apenas um lugar de extremos, é um laboratório natural que nos ensina sobre os limites da vida e a capacidade de adaptação. Cada mergulho tripulado ou robótico nessa fossa é um marco histórico. Revela um pouco mais sobre esse mundo alienígena sob nossos pés. E a pergunta permanece: o que mais está escondido lá embaixo, esperando para ser descoberto? Quando pensamos em buracos negros, imaginamos o espaço sideral sugando estrelas e luz. Mas e se eu te dissesse que algo parecido existe nos nossos oceanos? Cientistas descobriram estruturas gigantescas na superfície do oceano. São os vórtices oceânicos. Eles são redemoinhos massivos de água. Alguns podem ter centenas de quilômetros de diâmetro. O que os torna parecidos com buracos negros é o seu poder de sucção. Eles engolem tudo o que está por perto. Peixes, plâncton, nutrientes, detritos e até mesmo água de outras correntes são puxados para o centro do vórtice. Eles funcionam como transportadores gigantes, movem calor, sal e organismos por longas distâncias no oceano. Alguns vórtices são tão fortes e estáveis que conseguem prender a água e os objetos em seu interior por semanas ou meses. Nada escapa de sua atração. O mais intrigante é que muitos desses vórtices surgem e desaparecem de forma imprevisível. Sua dinâmica ainda é objeto de intensa pesquisa. São formados por uma combinação complexa de correntes oceânicas, ventos e a rotação da Terra. Mas prever seu comportamento é um desafio. Imagina só, redemoinhos gigantes no oceano que sugam tudo para o seu centro. É um fenômeno natural que parece saído de um filme de ficção científica. Esses buracos negros oceânicos desempenham um papel crucial na circulação global da água e no clima. Entendê-los é vital para modelar o futuro do nosso planeta. Eles nos mostram que mesmo a superfície do oceano, que parece familiar, guarda mistérios e fenômenos de escala colossal.
O oceano está sempre em movimento, sempre mudando. É mais uma prova de que o oceano é um sistema complexo e cheio de surpresas, e que a ciência ainda tem muito a desvendar sobre ele. Viajar para o fundo do mar é, em muitos aspectos, viajar no tempo. Lá, encontramos criaturas que parecem ter saído de livros de história natural de milhões de anos atrás. Os chamados fósseis vivos, animais que evoluíram muito pouco ao longo de vastos períodos geológicos. Eles viveram a grandes extinções em massa, eras glaciais e mudanças climáticas drásticas. Enquanto outras espécies desapareciam, eles persistiam nas profundezas estáveis. Um exemplo clássico é o Nautilus, um molusco com uma concha espiralada perfeita. Ele existe há mais de 500 milhões de anos. Seus parentes próximos, como as amonites, foram extintos com os dinossauros. Nautilus continua lá, nadando nas águas profundas do Indo-Pacífico. É como ver um dinossauro marinho em carne e osso, ou melhor, em concha e tentáculos. Outro exemplo assustador é o tubarão-cobra, Chlamydoselachus anguineus. Ele parece uma mistura de enguia gigante com um tubarão primitivo. Sua aparência é tão bizarra que parece ter saído de um pesadelo. E ele existe há cerca de 95 milhões de anos. Ele vive em profundidades de até 1.500 metros. Sua dieta inclui lulas e peixes de fundo. Sua forma corporal e brânquias lembram tubarões ancestrais. É um verdadeiro fóssil nadando. Encontrar esses animais é como abrir um portal para o passado da Terra. Eles nos dão pistas sobre como era a vida em eras remotas. Mostram que as profundezas do oceano funcionam como um refúgio, um lugar onde a evolução pode desacelerar e a vida antiga pode persistir. É um lembrete humilhante de que a história da vida na Terra é muito mais longa e complexa do que podemos imaginar, e que o oceano profundo guarda as chaves para muitos de seus segredos. Um Nautilus ou um tubarão-cobra é ter um vislumbre de um mundo que não existe mais na superfície, é uma experiência de arrepiar. Essa curiosidade é tão estranha que parece mentira, mas é real. Existem lagos e rios no fundo do oceano. Como isso é possível? Eles são formados por bacias de água salgada que são muito mais densas do que a água do mar ao redor. Essa água supersalgada geralmente vem de depósitos de sal no fundo do mar que se dissolvem, ou de fluidos liberados por fontes hidrotermais. Como a água salgada é mais densa, ela se acumula em depressões no leito oceânico, forma piscinas distintas com margens e até superfícies. Quando um submersível mergulha em um desses lagos, é como entrar em outro mundo. A visibilidade muda, a temperatura pode variar. É uma paisagem subaquática surreal. Você pode ver ondas na superfície do lago de Salmoura. Esses lagos são ambientes extremos. A salinidade é altíssima e muitas vezes contém altas concentrações de gases tóxicos, como metano e gás sulfídrico. Para a maioria das criaturas marinhas, entrar em um desses lagos é fatal, é como cair em um poço de veneno. Tanto alguns organismos especializados conseguem viver nas margens desses lagos. Bactérias quimiosintéticas, por exemplo, prosperam usando os compostos químicos tóxicos como fonte de energia. Esses ecossistemas únicos são de grande interesse para os cientistas. Eles podem nos dar pistas sobre como a vida poderia existir em outros planetas com ambientes extremos. A descoberta desses lagos subaquáticos mostra o quão diversa e inesperada a geologia e a biologia do fundo do mar podem ser. É um fenômeno que desafia a nossa intuição. Pensar em um lago dentro de um oceano é algo que expande a mente. É mais uma prova de que o fundo do mar é um lugar de maravilhas e bizarrices sem fim. E cada um desses lagos pode ser um ecossistema isolado, com formas de vida ainda desconhecidas. O mistério continua. Agora prepare-se para a curiosidade que prometi no início, uma que envolve um som misterioso e que por anos deixou a comunidade científica intrigada. Em 1997, hidrofones, microfones subaquáticos da NOAA,
a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos LLMCEWA captaram um som estranhíssimo no Oceano Pacífico. O som era de frequência ultrabaixa, mas incrivelmente potente. Foi tão forte que pôde ser detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. E foi apelidado de The Bloop. Sua origem era completamente desconhecida. A natureza do som sugeria que ele não era artificial. Não parecia ser de um submarino ou de qualquer equipamento humano. A potência e características levaram a especulações selvagens. Seria o som de um terremoto subaquático? Um vulcão? Ou seria algo biológico? Um animal colossal maior do que qualquer criatura conhecida? A ideia de um animal gigante, talvez uma lula colossal ou uma criatura marinha desconhecida de proporções monstruosas, capturou a imaginação popular. Seria um kaiju real? Por anos, o Bloop permaneceu um mistério. Alimentou teorias da conspiração e lendas sobre monstros marinhos gigantes. Finalmente, em 2008, a NOAA anunciou uma explicação. Eles concluíram que o som era consistente com o barulho de grandes icebergs se rompendo e rachando na Antártida. Esses eventos criam sons de baixa frequência extremamente potentes que podem viajar por vastas distâncias no oceano. A fonte do Bloop estaria perto do Estreito de Bransfield, na Antártida. A explicação científica é plausível e amplamente aceita, mas para muitos, a aura de mistério em torno do Bloop nunca desapareceu completamente. Afinal, o oceano é tão vasto e inexplorado, quem pode ter certeza absoluta de que não há algo gigantesco lá embaixo capaz de produzir um som assim? É um lembrete fascinante de que o oceano está cheio de sons e sinais que mal começamos a entender. E que às vezes a realidade pode ser tão estranha quanto a ficção. Mesmo com a explicação oficial, a história do Bloop continua a nos fazer questionar. O que mais o oceano está falando que não conseguimos ouvir ou entender? Chegamos ao fim da nossa jornada pelas profundezas e espero que você tenha percebido algo incrível. O fundo do mar é mais misterioso do que o espaço sideral. Passamos bilhões explorando outros planetas, mas conhecemos apenas uma fração minúscula dos nossos próprios oceanos. É o nosso último grande território inexplorado. Mergulho, cada nova tecnologia revela um mundo de maravilhas, bizarrices e fenômenos que desafiam a nossa compreensão. Criaturas que brilham no escuro, polvos gênios, peixes que vivem sob pressão esmagadora, vórtices gigantes, fósseis vivos e até lagos subaquáticos. E o Bloop, o som fantasma que nos fez sonhar com monstros marinhos. Tudo isso existe no nosso planeta, escondido sob as ondas. Talvez a gente nunca explore completamente esse reino, e talvez, como disse no início, seja melhor assim. Porque a beleza do fundo do mar está em parte no seu mistério, na sensação de que há sempre algo novo e inacreditável esperando para ser descoberto. É um convite constante à curiosidade, à exploração e à humildade diante da vastidão e complexidade da natureza. O oceano nos lembra o quão pouco sabemos e o quanto ainda há para aprender. Essa viagem pelas profundezas despertou sua curiosidade? Se você ficou chocado com alguma dessas histórias, então nosso objetivo foi cumprido. O oceano é um tesouro de mistérios esperando para serem valorizados e protegidos. E agora, a chamada para a ação. Se você curtiu essa imersão nos mistérios do fundo do mar, faça a sua parte para que esse conteúdo chegue a mais pessoas curiosas como você. Deixe o seu like neste vídeo para mostrar que você gostou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos em outros temas fascinantes. E o mais importante, comente aqui embaixo qual dessas curiosidades te deixou mais chocado ou qual mistério do oceano você gostaria que a gente explorasse em um próximo vídeo. Sua participação é fundamental para continuarmos desvendando os segredos do nosso planeta. E se quiser uma parte 2 com criaturas ainda mais bizarras e fenômenos inexplicáveis, comenta. Quero mais mistérios. Vamos juntos explorar o desconhecido.